Bom, vamos tentar. Podemos iniciar. Vamos conversar agora com a Alex. Alex, você pode conduzir a live com os dois convidados, com a Alexandre e com o Luciano Guedes, falando sobre o segmento nesse momento de crise que nós estamos passando, né? Como é que as oficinas estão diante desse desafio, nesse momento que todos os negócios estão enfrentando no Brasil, né? Por esse momento de crise. Então, fiquem à vontade. Nós temos a live, ela está programada para em torno de 30 minutos e vocês têm aí esse tempo para conversar e debater. E também estaremos recebendo as perguntas dos que estão nos assistindo através desse canal e também através do Converse Online do Sebrae. Você pode acessar através do sebrae.com.br. Alex, é com você. Alex? Som desligado da Alex. Alex, libera o microfone. Ok. Pronto, pode falar. Boa tarde, pessoal. Então, assim, nesse momento onde a gente está passando por essa crise gigante, então afetando todos os setores da economia, então vamos falar aqui um pouco como o Sebrae está tentando aí vindo para ajudar as empresas do segmento automotivo, autopeças. Então, assim, o Sebrae, né, junto com alguns distribuidores, consultores, até também empresários, nós formamos um comitê para ver como a melhor forma que o Sebrae tem de poder ajudar nesse momento, né? Sabendo quais são as dores dele, quais são as necessidades, para que a gente ofereça as melhores soluções. E aí tem o nosso consultor Alexandre, que pode falar mais um pouco aí do como é que está comportando esse mercado, como é que está o Brasil todo dentro desse segmento. Olá, pessoal. Eu sou Alexandre Costa, eu sou consultor credenciado ao Sebrae aqui da Paraíba. Agradeço ao Alexandre, à Bera, à equipe do Sebrae por essa oportunidade. Olá, meu amigo Luciano. Eu tenho entrado em contato com empresários, com lideranças do setor em todo o Brasil. E a gente tem percebido que as dificuldades são muito similares, né? onde os questionamentos são muito parecidos. A gente tem percebido que essa avalanche, que essa enxurrada de informação, essa participação exagerada em grupos de WhatsApp tem gerado algumas distorções, né, com relação à informação. Por isso que um momento como esse é tão importante para a gente tentar esclarecer e tentar ajudar aqui o empresário a passar por esse momento aí nebuloso. Eu vou poder trocar algumas ideias aqui com o Luciano, porque está sentindo isso aí na pele, que é empresário do setor. Eu tenho comentado e conversado com muita gente, sabe, Alex, com relação à tomada de decisão nessa semana. Essa semana ela tem sido uma semana extremamente dinâmica, porque vamos dizer que são os primeiros 7 dias de acontecimento. Algumas pessoas têm tomado decisões no calor da emoção, e a gente tem que entender que isso é um jogo de longo prazo. A gente tem que entender, eu estava até conversando com o Luciano, meio que nos bastidores, né, agora há pouco, esse é um jogo que eu estava conversando com uma consultora lá de Aracaju também, a receita que você teria agora, ela está sendo jogada mais para frente, isso é fato, então a gente vai ter que repensar o nosso negócio. Acontece que é a hora da gente valorizar o conhecimento em gestão. E eu entendo que boa parte das oficinas que a gente atende hoje, nos últimos anos, não deram tanta importância na parte de gestão, e hoje está se mostrando um conhecimento extremamente relevante. Então, a primeira recomendação que eu posso dar tenha muita cautela, tenha muito bom senso na tomada de decisão nesse momento, nessa primeira semana, onde realmente a dinâmica está sendo muito grande. Tá? A gente precisa também estar bem orientado. Por isso é importante buscar o apoio do Sebrae, extremamente importante para o empresário do setor. É a ajuda do seu contador, que vai ser fundamental nesse momento,
né? E ajuda e orientação de algum advogado trabalhista para esclarecer algumas dúvidas. Logicamente, a gente vai tentar aqui, pelos canais do SEBRAE, orientar o máximo possível com relação a isso daí. Então, primeira orientação agora é evitar tomar decisões muito importantes em climas muito turbulentos. Certo? Tem muita coisa ainda que ainda vai acontecer, querendo ou não, o mercado ele vai retomar e a gente precisa estar preparado para essa retomada do mercado. Isso é um ponto importante. Aí, Luciano. Libera só o áudio aí, microfone, Luciano. Deixa eu até eu aproveitar, fazer uma pergunta aqui para Luciano, porque para ele também dar o ponto de vista dele enquanto empresário. Eu tenho, como eu falei, né, logo no início dessa live, eu conversei com gente do Brasil todo, estou tendo essa oportunidade aqui de conversei com alguns amigos lá de Campina Grande, amigos em comum, né? E estou tendo essa oportunidade aqui, Luciano, que está representando, né, as empresas aqui de João Pessoa. Luciano, você já vem sentindo que essa mudança ela foi mais, você acha que foi maior, o impacto foi maior agora nos últimos dias? Você já vem percebendo que nos últimos 10, 15 dias já está tendo uma movimentação? Ou você sentiu isso de esta semana? Qual foi esse cenário que você enxergou? Boa tarde a todos, boa tarde, Alex, Abera, Alexandre. Veja bem, a minha visão é a visão do lado empresarial, o lado que está sentindo o impacto, certo? E o que eu tenho para dizer é que, no primeiro momento, é que foram muitas informações, maioria delas negativa. Que tipo de coisa negativa nós já estamos cheios? Eu vejo mais que devemos focar no lado positivo e no lado de quem vai brilhar dentro disso tudo aí. Porque, por exemplo, aqui na Paraíba mesmo, foram fechadas muitas coisas, mas tem distribuidoras trabalhando em delivery, tem oficinas que estão buscando outros meios, aplicativos, sites, temos que ter ideias para isso daí. As contas vão continuar chegando, vai reduzir o volume, vai, mas os carros estão rodando, uma parte dos carros estão rodando, o Brasil não vai parar. Então, temos médicos, enfermeiros, policiais, toda essa área de saúde e outras áreas também. O pessoal que está interno tem seus parentes, possuem veículos, automotores, estão na rua também, os postos de combustíveis. Então, nós precisamos entender que vamos olhar para soluções. Aqui em João Pessoa mesmo, na nossa capital, temos distribuidoras que estão funcionando, mesmo no delivery, mas estão de um certo horário a outro certo horário, seguindo determinadas regras, mas temos acesso a peças de reposição. Clientes ligam. Você tem sua carteira de clientes ligam, eles precisam. Então, é dentro disso daí, eu acredito que no primeiro momento a gente tem que ter calma. O vídeo mais ajustado que eu vi até agora foi do Alexandre. Eu tenho que falar que foi o dele. Não vamos tomar decisão precipitada agora. A empresa tem receita e despesa. A receita tem que superar a despesa. Passamos o quê? Uma vida toda meio que tipo nisso. Então, agora não tem nem 30 dias. É pouco tempo ainda para falar. Não é o momento ainda de demitir funcionários. Não é esse momento agora. É o momento de repensar nosso modelo de negócio. Aqui mesmo na oficina, nós estamos com um grande agendamento telefônico e pelas redes sociais e aplicativo. Então, temos isso daí. Tem fornecedores hoje fazendo contato, mandando mensagem. Tem lojas de peça de bairro fazendo contato. Se precisar de peça, nós temos lá, a porta está fechada, mas temos a peça. O mercado não está parado. Nós estamos, assim, criando uma coisa que ainda não é. Na minha visão, ainda não é. Alexandre, certo? Eu não tenho essa visão ainda. É muito interessante o que você está comentando, Luciano, e é importante eu estar escutando isso, porque você está preocupado com a solução, não mais com o problema. O problema é fato, já está instalado, as mídias já estão trazendo isso, até às vezes de uma forma um pouco exagerada, causa um certo tumulto, não é? O empresário fica perdido no meio disso tudo. A hora é pensar o negócio. É isso que esse momento nos traz essa reflexão. Primeiro ponto que eu posso dizer, depois dessa questão de não tomar as decisões no momento de turbulência, mantenha o relacionamento com o seu cliente. Use recursos gratuitos, WhatsApp, Instagram,
Facebook para mostrar que sua empresa ela existe. Você precisa manter isso ativo. E são recursos gratuitos. É a hora da gente fazer algumas decisões, não são decisões, mas algumas escolhas de que canal eu vou utilizar para me relacionar com o cliente. Então, é muito importante eu manter, por exemplo, telefonia e internet em dia na minha empresa, na minha casa, porque eu vou precisar desses recursos, esteja eu aberto ou não, para manter o meu relacionamento com o meu cliente. É hora da gente se repensar o nosso negócio. Porque o que é que está acontecendo? Depois de todo esse momento turbulento que vai passar, é fato, nenhuma empresa vai ser mais igual ao que era antes. O que vai acontecer é que a gente vai ter que repensar o modelo de trabalho da gente, tem que repensar novas oportunidades. Então, façam uma reflexão neste período, em vez de tomar decisões logo precipitadas. Eu falei bem, conversa com o contador, conversa com um advogado trabalhista, mas não toma decisão exagerada agora, neste momento. Eu conversando, só para exemplificar aqui com vocês, eu conversei com empresários, teve empresário que deu 30 dias de férias para a equipe, né, porque o caixa da empresa permite isso. Eu conversei com um empresário que praticamente já estava pensando, como o Luciano falou, já estava pensando em fechar o negócio. Você vê que decisão precipitada, né? Então, a gente tem cada cenário. Essa é uma decisão muito pessoal. A briga do governo hoje é equalizar saúde e economia. E a briga do empresário hoje, o desafio do empresário hoje é equalizar custo e fluxo de caixa. Eu tenho que saber como é que eu vou conseguir sobreviver nesse período de incerteza. Então, você precisa fazer primeiro uma avaliação do seu negócio antes de tomar as decisões. Eu preciso saber quanto eu tenho a receber, eu preciso saber quanto eu tenho para pagar, quais são as minhas obrigações, para, em cima disso, eu tomar uma decisão baseada no meu negócio. Eu estou percebendo que alguns empresários estão tomando decisões baseado no que está sendo compartilhado em grupos de WhatsApp, baseado simplesmente no que está sendo veiculado na televisão. E isso são decisões pessoais. Por quê? Porque depende do custo do seu negócio. Depende de quanto dinheiro você tem caixa. Hoje, o desafio é ter caixa. Hoje o desafio é tão difícil hoje formar uma equipe, concorda comigo, meu amigo Luciano? E nesse momento, depois que se forma uma equipe, alguém pensar nesse momento em demitir, né? Porque você vai ter uma dificuldade depois de retomar e formar uma equipe, que é um dos grandes desafios hoje de qualquer oficina. Então, o que eu recomendo, faça uma avaliação do seu negócio. As pessoas que tomaram decisão de colocar toda a equipe de férias neste momento, é porque avaliam frequentemente o negócio, é porque tem negócios rentáveis, é porque já vem trabalhando profissionalmente a parte de gestão dentro da empresa. E isso permitiu que no início ele tomasse essa decisão. E por que esse empresário tomou essa decisão? Primeiro, porque o caixa dele permite isso. Tá? Não é todo mundo que poderia colocar a equipe toda de férias. Ele fez isso para ter um cenário mais tranquilo, para ele avaliar como ele vai atuar e para poder contar com toda a equipe dele no segundo semestre, que é quando a gente espera que vá ter uma recuperação. Então, observe a estratégia dele, qual foi. Mas aí cada um tem que tomar a sua iniciativa, a sua atitude, baseado em quê? Nos custos. Então, isso é uma informação muito importante para as empresas. O Sebrae, ele tem, falando aqui como consultor, ele oferece uma série de ferramentas, uma série de capacitações, justamente para quê? Para que o empresário tenha um bom entendimento sobre finanças, sobre gestão, sobre estoque, sobre negociação, sobre vendas, e muitas vezes esses recursos estão disponíveis, e eu percebo que a adesão não é tão grande quanto eu acredito que deveria ser, né? E o que eu espero que nesse momento haja essa reflexão e se utilize mais essas ferramentas que já estão disponíveis, para que as pessoas possam ter um entendimento real do seu negócio. Assim, uma questão também muito importante que o Luciano falou é a questão do modelo de negócio. Então, realmente tem que repensar naquele modelo de negócio, como melhor atingir o seu cliente, como melhor atendê-lo, né, nesse momento. Então, assim, esse momento também de crise também é um momento que surge grandes oportunidades.
E aí o Sebrae, com toda a sua equipe, está com mais de 100 oportunidades de capacitações disponível, gratuito. Então, assim, nesse momento, você esteja mais um tempo para que realmente façam uma reflexão, façam uma capacitação, não só na parte de gestão, a parte financeira, na parte das mídias sociais, né? Como pode melhorar esse atendimento junto ao seu cliente, né, de uma forma mais ágil, o que é que pode estar fazendo num leve trás, lógico, com todos os cuidados de estar conduzindo esse veículo, mas surge também algumas oportunidades dentro desse momento de turbulência, né? E aí, tanto o Alexandre como o Luciano pode falar mais aí, o próprio Luciano, o que é que ele está fazendo, ele já falou alguma coisa, mas assim, reforçar o que é que ele está fazendo, né? Ou está se preparando para passar esse momento para que ele volte às suas atividades. O microfone do Luciano. No meu caso aqui, que seria o das oficinas, o que é que acontece? Nós temos que entender que cada um tem um sapato. Cada um tem um sapato. Então, se o meu modelo de negócio é oficina especializada, o modelo de negócio do meu amigo é peça e um elevador ou dois na porta, se o modelo de negócio de outro amigo são 4, 6, 8 elevadores e um grande estoque de peça, cada segmento tem seu subsegmento. Então, o nosso automotivo de oficina tem subsegmentos. Trabalham com contrato. Quem trabalha com contrato, isso é um período. Vai continuar chegando os carros das repartições. Então, eu não posso pensar no modelo de negócio dele, tem que pensar no nosso. Então, voltado para aquele que hoje trabalha com estoque da distribuidora, ele já não tem mais estoque, como inclusive é o nosso caso. O estoque é pequeno. Então, hoje é uma dinâmica muito grande, o delivery é muito rápido. Você pede uma peça agora, rapidinho ela chega. Então, não compensa mais você ter um valor parado. Então, é você repensar outra coisa. Se tu tem 2, 3 funcionários, 4, 10, a regra é simples. Eles se pagam. Eles passaram o ano todo, 2 anos, 3 anos se pagando. Ou ele se paga, ou ele não estava lá. Então, quer dizer, nesse momento agora, cara, ele vai continuar se pagando. Ele vai continuar se pagando. Liga para o teu cliente, pergunta se não tem uma peça para trocar, pergunta se o carro dele não está com problema, monta uma mala de ferramenta, coloca no carro, bota na moto, bota proteção, ó, máscara, álcool em gel, vai embora fazer a tua parte, cara. Não pode ficar pensando em outros modelos, não posso estar aqui pensando na distribuidora de peça, de óleo, de pneu, eu tenho que pensar no meu modelo de negócio, porque se a gente for viver a vida do outro, vai dar errado. Se o funcionário está lá, é porque ele se paga, fica calmo que ele vai se pagar. Começa a fazer com 4 meses, tem 30 dias. Em 30 dias você vai ver que vai chegar a feira de todo mundo. Isso é um momento. A última coisa que eu pensei aqui, em nome do Senhor Jesus, foi de desmanchar minha equipe. Eu sou nazista, cara. Ou desmancho tudo, ou não desmancho minha equipe. Fechou, acabou. Se eu tenho que me reinventar, estudar, fazer curso, e digo também, não coma lixo da internet. Procure gente bacana na internet, Ivan Maia, Pedro Superti, procure gente que tem conteúdo, não procure todo tipo de portal, não fique louco. Coma proteína da internet. É isso que eu tenho para... Não sai agora contratando cursos online de fulano, ciclano, professor, que você não conhece a história dele. Às vezes o cara está do seu lado, é seu vizinho, tem muito mais conteúdo do que ele. Ele já está na estratégia, a gente não pode entrar no barco alheio. Eu defendo essas teorias aí, que a gente tem que botar o pé no chão, se desconectar e pensar, peraí, a minha vida é assim, é assado, eu tenho esse projeto, é ele que eu vou seguir, isso é um tempo, a noite é um tempo, imediatamente vem o dia. Muitos dirigem durante o dia, é fácil dirigir durante o dia, mas à noite, numa estrada, chovendo e cheia de buraco, poucos vão dirigir. É nesse momento que vai brilhar aquele que tiver a mente aberta. É convidado a pensar. Minha raciocínio é essa. Cara, pega lá teu computador. Última instância, cria lá uma linha de transmissão, liga para o teu cliente, divulga, vai lá, cria uma rede social,
Mostra para as pessoas que você está vivo. Passa no bairro, vê as lojas de peça, liga para os donos. Ô, meu amigo, eu estava precisando de uma peça tal. Não tem como tu abrir a sessão, não me fornece essa peça. Meu amigo, tem que sair da zona de conforto. Eu não vou aceitar isso aí, infelizmente. Eu não estou aqui para massagear ego, não. É para falar a realidade. Zona de conforto fora. É o que eu tenho. Bom, são várias linhas, mas essa é a principal. Desde segunda que nós trabalhamos, portão fechado, álcool em gel, álcool 70, desinfecção de direção, manopla, alavanca de câmbio, maçaneta de entrada, máscara reutilizável, máscara desse outro modelo aqui, certo? Já foi feito serviço de airbag, serviço de carro sem acelerar, carro sem pegar. Temos vários carros aqui sem funcionar. Então, várias questões que a gente tem que se comunicar. Se a gente não avisar, como é que a pessoa vai saber? Mas infelizmente, assim, eu acho muito bacana quando eu tenho contato com um empresário que tem esse nível de visão, de que não há vitimização. A pessoa ela está pensando justamente na solução. Esse momento, enquanto você estava falando, eu fiz algumas anotações aqui. A gente precisa ver quais são os recursos que a gente tem disponível hoje. Um recurso mais valioso que qualquer oficina tem chama-se cadastro de cliente. E eu tenho que trabalhar o cadastro de cliente. Eu tenho que mandar e-mail para o cliente, eu tenho que mandar mensagem para o cliente e não simplesmente abrir a porta e esperar que o cliente vá entrar na minha loja. Então, eu preciso tratar muito bem o cadastro do cliente. Só que muitas vezes o cadastro do cliente ele é incompleto. Né? Não se anota o telefone, não se anota o endereço do cliente, achando que nesse momento a gente está perdendo tempo. Então, ter o cadastro bem feito é um detalhe extremamente importante. Avaliar os nossos recursos. O que é que a gente tem? Quantos produtivos, quantos mecânicos a gente tem? Qual é o tamanho do meu estoque? Fazer uma reflexão. Eu preciso ter estoque com a quantidade de distribuidores hoje que eu tenho dentro da grande João Pessoa? Será que eu preciso realmente ter estoque? Porque estoque parado é custo para mim. Será que minha equipe está bem dimensionada? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Eu vi que tem alguma pergunta aí, eu acho, Luciano. É isso? Pode, se quiser abrir aqui para a gente, aproveitar. Abre só o teu áudio, por favor. Isso. Chegou o áudio? Perfeito, perfeito. O Marcelo Souza pergunta a Alexandre, boa tarde, mas alguns proprietários tiveram suas oficinas fechadas por força policial. Perfeito, perfeito. Eu não sei, esse a gente tem discutido nos bastidores aqui no Sebrae. Ele é de João Pessoa, Campina Grande, ele fala qual é a cidade, Ele não? é de onde? Porque tem um gerente aqui que está nos auxiliando. Ele é de onde, ele? Olha, ele está olhando, Alexandre. Perfeito. Não, tudo bem. Veja só. Porém, Alexandre, eu tenho só uma ressalva. Eu tenho aqui, como é um áudio particular, eu não divulguei, até porque é pessoa pública, mas o comandante da Polícia Militar aqui da minha região onde eu trabalho, antes dele passar pedindo o fechamento das oficinas, ele se comunicou comigo e perguntou, Luciano, e aí? Eu enviei a ele aqueles vídeos do João Dória, e ele disse, então, peraí, então vamos devagarinho, vamos com calma, se não tiver aglomeração, como é que eu vou consertar minhas motos se um pneu furar numa ocorrência? E a minha viatura vai ser como? E o meu carro que eu venho de casa para o trabalho? Então, houve um entendimento, pelo menos aqui na região. Acho que falta também argumentar, conversar. Eu não sei como é esse contato, o governo também não está pensando em tudo, não são perfeitos, também não está pensando em tirar pedra. Isso, deixa eu explicar o que está acontecendo, por exemplo, em outros estados, onde a coisa nesse sentido está mais consolidada. Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Alagoas, São Paulo, as oficinas estão funcionando mediante decreto. Então, tem um decreto do governo do estado que estabelece e autoriza o funcionamento delas, né? Então, as oficinas nesses estados, eles precisam estar com esse decreto impresso para poderem funcionar. Só que isso vai, como não há uma unidade nacional, né? Cada estado está regulamentando de uma maneira diferente. E aí, na Paraíba, justamente a gente está discutindo sobre isso. Eu estava com o Alex, com o Bera, desde ontem, a gente avaliando isso daí, porque a gente precisa dar um posicionamento baseado no que está regulamentado hoje, né? Eu não estou tendo exatamente a informação exata da Paraíba, eu tenho de outros estados de como está funcionando. Tá? Mas o mais importante do que isso é, independente se eu estou de porta aberta ou se eu estou fechado, como é o nome do rapaz que passou a mensagem, a pergunta? Só está sem o áudio. Marcelo Souza. O Marcelo, para o Marcelo, independente se o Marcelo, se ele está aberto ou não,
tem que parar e rever o negócio dele, né? Tem que parar para ver custo, tem que parar para ver quem são os fornecedores e elencar prioridades. Aí eu vou poder tomar decisões baseadas em todas essas informações que eu peguei, quais são as minhas prioridades. Se o prédio é próprio, se o prédio é alugado, quais são os meus principais fornecedores, se eu tenho algum financiamento de equipamento, se eu tenho algum financiamento de banco. Então, independente de eu estar com porta aberta ou fechada, independente do estado do país, eu tenho que fazer primeiramente esse levantamento. Fazendo esse levantamento, eu consigo definir aí um horizonte. Então, o que é que eu recomendo para as empresas hoje? E isso eu tenho articulado aqui com o Sebrae, né? A ideia é você montar um plano 30, 60, 90. O que é esse 30, 60, 90? Baseado em tudo que eu analisei da minha empresa, quanto eu tenho a receber, o que é que eu tenho a pagar, e de acordo com a demanda do mercado, eu vou elaborar ações para a minha empresa para os próximos 30 dias, ações para a minha empresa para os próximos 60 e ações para os próximos 90 dias. Não tem hoje no planeta alguém que possa dizer quando isso vai passar. Não existe. Até porque na história da humanidade, na história moderna da humanidade, nunca houve nada sequer parecido com isso. Então, o que a gente precisa é, diante do que eu entendo hoje do meu negócio, e aí você falou muito bem do sapato, né? Do meu negócio, o que é que eu posso fazer para manter o meu negócio nos próximos 30, 60 e 90. E essas ações é baseado nesse levantamento. E aí sim a gente vai conseguir traçar um cenário, independente se está aberto ou fechado. Isso é extremamente importante. Porque entendam o seguinte, se eu continuar nesse cenário que se formou, com as mesmas atitudes que eu tive antes do problema começar, eu aí já posso prever a situação dessa empresa. Com certeza, ela vai ter problemas muito sérios daqui para frente. Então, vamos dizer assim que está sendo dado uma, entre aspas, oportunidade para o empresário parar, pensar de uma maneira diferente. Volto a dizer, se a mentalidade do empresário, neste momento, for a mesma de quando, diante de ter começado todo esse ambiente negativo, ele não vai conseguir chegar nos 90 dias. Se ele não parar para se reinventar, para ele ganhar esse fôlego, ele realmente vai ter muita dificuldade para poder chegar aí no segundo semestre. Pessoal, a gente está chegando aos 25 minutos de live e eu gostaria de saber se tem alguma pergunta, Luciano, do seu grupo, né? Porque aqui pelo Facebook eu estou sem perguntas e pelo YouTube também. Você tem alguma pergunta para o Alexandre? Eu acho que está sem o... Eu acho que está Agora sem vocês me escutam? Sim. Eu estou sempre desativando o microfone para não dar a interferência. O microfone alguma pergunta, algum questionamento? Isso. Olha só. Pois não. Eu vou esclarecer alguns pontos de algumas pessoas que me fizeram durante esses dias, né? Essa questão, por exemplo, de colocar ou não funcionário de férias, se é para demitir ou não e tudo mais. Caixa. Quem vai dizer isso para você é o caixa da sua empresa. Entenda, quando eu falo de uma programação 30, 60, 90, é que diminuir o fluxo de veículos rodando nas cidades de todo o Brasil, isso vai fazer com que a demanda na sua oficina diminua. O que você precisa fazer é ajustar a sua oficina para essa nova demanda, que vai ser um pouco mais abaixo do que ela vinha em janeiro, dezembro e novembro. É por isso que eu falo planejamento 30, 60, 90. Algumas empresas que têm trabalhado, por exemplo, aqui em Pernambuco, elas diminuíram o quadro, estão fazendo rodízios, né? Conversaram com contadores, conversaram com a equipe. Isso é um ponto importante. Empresário, tenha uma conversa franca com a sua equipe. Todo o planeta está no mesmo barco. Todo mundo está numa situação muito difícil. Então, empresário, tenha uma conversa muito clara com a sua equipe. Explique o contexto e dê um direcionamento de como a empresa pretende trabalhar nos próximos 3 meses. Nós vamos diminuir aqui a carga horária. Isso, logicamente, seguindo a legislação trabalhista, seguindo as normativas de cada cidade. Tá? Ajuste isso para a demanda. Diminua custos e, importante, reduza custos em casa também.
Porque com mais tempo, gente, em casa, os custos em casa vão começar a subir, para que você não tenha que estar sacrificando o quê? O dinheiro da empresa para tapar as contas de casa. Então, isso é um pequeno detalhezinho que às vezes a gente esquece, mas até aqui em casa, por exemplo, a gente já fez alguns ajustes. Por quê? Porque a gente está fazendo planejamento 30, 60, 90. Observe que no meio desse contexto, a gente fechou um trabalho hoje de consultoria. Mas por quê? Porque a gente está conseguindo utilizar um recurso que era subutilizado na minha empresa, que é o recurso online. Então, esse contexto nebuloso fez com que eu repensasse o meu negócio. E a oficina pode fazer isso, né? Então, todo mundo está no momento de aí repensar o negócio e precisa ter uma nova visão. Por isso que uma oportunidade dessa que o Sebrae está nos prestigiando aqui, de dialogar, que com certeza não é o último, né? A gente vai ter outras oportunidades para que a gente possa estar discutindo mais isso através de um canal seguro, que é justamente esse portal aqui do Sebrae. Alexandre, eu gostaria de fazer uma pontuação e até você orientasse nesse sentido aí, certo? O assunto, acredito que o pico do assunto no momento seja a transferência de responsabilidade para o poder público, exemplo, os boletos. A gente ouve muita coisa em torno de boleto, quem vai pagar, quem não vai, mas, gente, espera aí. O que é um boleto? Boleto é o resultado de algo que eu me relacionei com um distribuidor, com alguém, comprei aqui a peça e a peça das duas uma. Outra dentro de casa, ou ela girou, ela voltou em cartão, seja lá, ela voltou o pagamento. Então, a turma está fazendo quanto calma, gente, boleto. Se você tem boleto, mas você olha para trás de você e tem estoque, peraí, você tem a dívida, mas está aqui. Então, não é para você agora, está lá, está no estoque. Se você tem boleto, mas não tem mais a peça, se você não se preparou para pagar, aquele que pagou, você não separou a parte que era os custos, então, peraí, faça esse o governo está responsável a isso. Aí cabe justamente pessoas vão contratar o serviço do Alexandre. Por quê? Porque não tem organização. Se você comprou uma bomba, um filtro de ar, um filtro de combustível, fez uma revisão e viu o prazo da distribuidora, 14 a 30 dias, e na hora que o cartão pagou a você, no outro dia antecipou, você não separou o dinheiro, paciência, peraí. Olha, não é por aí o caminho que eu enxergo, certo? Eu não enxergo esse caminho, não. Uma coisa importante aí que você falou, Luciano, também, é justamente essa questão do relacionamento com o cliente. Então, assim, o que poderia se pensar? Então, se fez uma revisão do seu veículo, então que aquele pudesse ter, hoje já está necessitando fazer a revisão, então já tem uma base de quanto isso roda, que isso ia mantendo essa questão do relacionamento. Começa a mudar um pouco essa questão de que a pessoa vai na oficina, fez lá qualquer revisão, foi embora e aquele proprietário não sabe o que fez, o que foi realizado, o cliente foi embora, se ele voltou ou não. Então, assim, se ele consegue começar a fazer isso, ele vai cada vez mais ir fidelizando a sua clientela. E aí, aquelas pessoas que ainda não fazem, está começando, está querendo fazer isso, então nós temos toda uma equipe de consultores, de analista aí do Sebrae para justamente poder ir orientando essas pessoas nesse momento a fazer isso. Então, são momentos como esse que é para a gente realmente fazer uma reflexão. Como é que eu estou fazendo o meu serviço? Como eu posso fazer melhor esse serviço dentro da minha empresa?
E isso serve para, quando a gente fala da questão de oficina, mas segue para as oficinas de todos os setores, né? Setores que eu digo, que podem ir para motos, né? Para bike, né? Para linha pesada. Então, tudo isso precisa, nesse momento, fazer uma reflexão, um pensamento, e aí, assim, como eu posso melhorar esse serviço, né? Então, assim, eu acho assim que aqui é o momento da gente estar criando, começando esse canal, e aí o Sebrae, né, Isso. pode, junto, não só convidar também outros empresários, outros consultores, para que a gente possa conversar desse segmento, desse setor, que é um segmento grande, que é um segmento que realmente muitos outros precisam dele, né? Como o próprio Luciano falou aí, quebra o carro ou uma moto, como é que vai fazer o delivery, como é que vai fazer a questão de atender outras ocorrências. Então, é muito importante, e também essa chuva de fake news que aconteceu, e aí realmente precisa fazer um filtro do realmente o que é verdade e o que não é. Então, aqui a gente vai fazendo isso, pegar essas informações, verificar o que é verdade e o que não é, e aí a gente poder passar para vocês da melhor forma possível, né? A maior, vamos dizer assim, realidade, essas informações, sem fugindo aí dessas fake news. Perfeito. Eu não sei, Bera, se a gente já estourou aqui a questão do tempo. Eu considero o posicionamento de Luciano muito adequado para o momento. Observe que no início, nos bastidores, eu procurei entender qual era o negócio dele, né? Ele comentou algo comigo que eu achei muito bacana, que ele procurou se especializar, tanto é que ele se posiciona como oficina especializada. Isso já é um ponto diferencial. Ele está saindo da guerra de preços, ele está se posicionando como especialista. Então, isso aí ele já entra num subnicho, ele entra numa especialização, o que garante a ele a clientela, que é fundamental. Ele não vai estar disputando cliente com ninguém, as pessoas vão procurar porque ele é especialista. Então, ponto extremamente positivo. Pela visão que ele está tendo da responsabilidade do negócio, de não estar se transferindo a responsabilidade do empresário para o governo, não é verdade? Daquilo que foi o empresário que tomou a iniciativa de comprar aquele item, né? E isso aí realmente vai ser cobrado. E a reflexão que fica aqui é como você vai ajustar o seu negócio para essa demanda aí dos próximos meses. Esse é o ponto que todo empresário tem que refletir. Não conheço momento no Brasil onde tivemos um período contínuo de 10 anos de crescimento. O Brasil sempre foi atrapalhado nos períodos de crescimento por movimentos negativos ou influência no próprio Brasil, questões políticas, econômicas ou influências externas. Então, o empresário brasileiro ele está acostumado a cenários nebulosos, vamos dizer assim. Então, hoje, quem está nesse jogo de empresariado sabe como é difícil. E esse talvez seja o maior desafio para algumas pessoas. É agora que vai, justamente, o lado empresarial que vai prevalecer nesse momento. E é isso que vai fazer com que as empresas sobrevivam e passem por esse momento tão ruim. Pessoal, a live com essas informações todas para o segmento foi, assim, eu achei muito interessante, muito importante trazer todas essas informações nesse momento tão crítico, né? Eu agradeço demais a Alexandre, a Luciano, ao colega aí, Alexandro, mas a gente vai ter que fechar a live agora e os nossos canais continuarão abertos para receber perguntas sobre esses assuntos aí que envolvem esse segmento. Então, vocês podem acessar o sebrae.com.br, também através do nosso 0800 570 0800, através do nosso Instagram e também o saque do Sebrae. Você encontra todos os nossos canais disponíveis nas redes sociais e também em nosso portal. Eu queria agradecer a todos e também deixar aí a palavra com cada um para se despedir dessa live. Luciano, agradecer a você especialmente, viu? Esse seu depoimento, essa sua positividade nos alivia bastante o coração. Pode falar. Olha, eu queria dizer nesse momento final, no encerramento, uma frase. Veja bem, a frase é essa: Deus,
continue nos abençoando, ok? Nós não vamos ter tudo o que queremos, mas sim teremos o que precisamos. Então, não vamos nos desesperar, porque tem 2 dias durante nossa vida inteira que nós não vamos poder fazer nada. É ontem e amanhã, a gente só pode fazer hoje. Então, vamos nos controlar, ter calma, o futuro a Deus pertence. Vamos ter prudência, fazer aí como os especialistas estão orientando. É dessa forma que nós vamos gerar. Eles também são autoridades dadas por Deus. O Alexandre, ele tem, Deus com certeza iluminou isso na mente dele, essa visão. Então, vamos ter paciência, que as coisas vão acontecer cada dia, até porque a gente não vai conseguir mudar o que vai acontecer. Então, vamos com calma, passo a passo, cada dia o seu mal, que nós vamos vencer tudo isso daí. Entendeu? E eu estou à disposição com o parceiro do Sebrae, né, como tivemos lá na Expo Motor, para outras lives, para conhecimento prévio, divulgar conhecimento, e estamos aí. É isso. Perfeito. Com certeza. Obrigada, Luciano. Alexandre? Deu para perceber que eu falo muito, que eu sou entusiasta dessa área, gosto de ajudar as empresas. Eu só vou resumir com uma frase que eu escutei de um consultor que eu achei muito bacana. A gente não tem controle sobre a economia, não temos controle sobre a doença, mas temos controle sobre nosso negócio.